Olá, o tema do nosso seminário é sobre a programação dinâmica. E o nosso grupo é composto por Gabriela Malvar, Marcele Ranieri, Júlio César, Jorge Hiroki, Rafael Lima e Mariana Gurgel. Bom, a programação dinâmica consiste em dividir um problema maior em subproblemas e armazenar as soluções em vetores e matrizes. Dessa forma, o tempo de execução é reduzido drasticamente, pois vai evitar que cálculos sejam repetidos mais de uma vez. Bom, eu vou falar sobre uma das abordagens que pode ser utilizada na programação dinâmica, que é o top-down. Nesse caso, a gente vai analisar quais são os subproblemas, ou os problemas menores, que ainda precisam ser resolvidos, até que a gente encontre um subproblema com resolução trivial. Apesar dele ser mais simples, normalmente ele precisa de um maior tempo de execução. Por exemplo, no algoritmo de Fibonacci, se a gente for aplicar o top-down nele, como é que ele vai ser? Se o n for igual a 1 ou se o n for igual a 0, a gente vai retornar o próprio n, que é como é que funciona a sequência de Fibonacci, né? Normalmente, os dois primeiros números são 1. Agora, se o vetor naquela posição for diferente de nulo, quer dizer que ele já foi preenchido. Então a gente vai retornar o próprio vetor naquela posição. E isso é o próprio fundamento, o objetivo da programação dinâmica, que é não resolver os subproblemas que já foram resolvidos. Então a gente retorna o valor do vetor naquela posição porque ele já foi resolvido. Então a gente não precisa calcular toda essa recorrência novamente. Se isso não acontecer, a gente vai ter que chamar a função Fibonacci uma posição anterior e duas posições anteriores. A abordagem bottom-up começa a partir do subproblema trivial, ou seja, o mais simples, e armazena esse resultado em um vetor. A partir desse resultado, vai realizando operações mais complexas até se chegar no resultado final. Por exemplo, no Fibonacci, armazena os valores 0 e 1 nas primeiras posições dos vetores, e a partir desses resultados, realiza o cálculo de posições mais complexas, até chegar na posição final. Essa abordagem pode ser inviável dependendo do número de condições, pois se torna mais complexa quando tem muitas. Ordem de complexidade do exemplo apresentado, top-down. Bom, neste exemplo, as linhas 1, 2, 3 e 4 são executadas apenas uma vez a cada execução do programa, independente do valor de n. Portanto, o custo delas será sempre 1. A linha 5 será executada n-1 vezes mais n-2 vezes, que resulta em 2n menos 3 vezes a cada execução do programa. Já a linha 6, assim como a 1, 2, 3 e 4, é executada também apenas uma vez por execução do programa. Como quando n tende a valores muito grandes, menos 1, menos 2 e menos 3 tornam-se irrelevantes, a complexidade total do exemplo é O de n. Agora, olhando para o exemplo do bottom-up, ou o segundo exemplo apresentado, nós vemos a análise de complexidade feita e vemos que na linha 3 há um laço de repetição que será executado n-2 vezes, enquanto nas outras linhas não é descrita nenhuma outra repetição. Então, o resultado dessa análise vai ser que a complexidade do bottom-up é igual a ON. Além da sequência de Fibonacci, temos aqui outros dois exemplos de aplicação da programação dinâmica. O primeiro se trata do problema do segmento de soma. Nele, é necessário calcular o segmento pertencente a uma sequência que possui maior valor total, ou seja, somando seus elementos. Para resolver tal problema, construíram um algoritmo de divisão e conquista, que acabava realizando muitos cálculos. Por fim, criaram uma resolução utilizando programação dinâmica, a qual armazena os resultados de cálculos intermediários em uma tabela, evitando que eles sejam refeitos posteriormente. Finalizando, temos o algoritmo denominado problema do troco. Muito famoso, esse problema se trata de calcular a melhor maneira de apresentar determinado valor em forma de moedas, gastando assim a menor quantidade de moedas possível. O primeiro algoritmo construído para tal problema possui a chamada abordagem gananciosa, que se trata de pegar a moeda de maior valor e ir multiplicando até que ultrapasse o limite dado, assim passando para a próxima moeda. Esse algoritmo, porém, é ineficiente, uma vez que, supondo que as moedas possuam esses valores, 1, 7 e 10 centavos, e o troco seja de 14 centavos, o código se iniciará com 10 centavos, pulando a moeda de 7 e escolhendo 4 moedas de 1 centavo, totalizando 14. O segundo código para esse problema, utilizando programação dinâmica, faz com que o algoritmo encontre todas as possibilidades de troco para aquele valor, armazenando-as em um vetor. Assim, realiza as comparações dos valores do vetor posteriormente, encontrando a melhor maneira de pagar aquele troco, que no caso seria 2 moedas de 7 centavos. Esse algoritmo, porém,
Pode até realizar mais operações, entretanto, sempre calcula a resposta correta. Por fim, essas aqui foram as referências utilizadas na construção do trabalho. Espero que tenha gostado e muito obrigado pela sua atenção.